Ok, boa noite, pessoal. Estamos no nosso quinto encontro, eu acho, do Beso Labs. Hoje, então, a gente vai dar continuidade à parte de networking que a gente iniciou semana passada, por sinal, quem não viu, vale muito a pena. A gente iniciou com o Thomas e o Felipe do Itaú, a parte de Networking Fundamentals, a parte de RPC Node Validator, Node Discovery. E agora, hoje, a gente vai dar continuidade à parte de networking com consensos, né? Seguido de uma parte prática que eu acredito que o Felipe vai mostrar para a gente, um demozinho com os comandos de configuração, tá? De uma perspectiva prática. Lembrando, tá, pessoal, que a gente está seguindo todos os requisitos que estão listados na certificação, tá? E na ordem correta também. Então, vale muito a pena quem não viu os vídeos voltar e, enfim, continuar assistindo e seguir a ordem que eu acho que está interessante. E está bem explicado também pelo pessoal. Então, eu vou deixar a palavra agora com o Thomas e o Felipe, para eles darem início à apresentação de hoje, da parte 2 de networking. Obrigada, pessoal, e bem-vindo, meninos e todos que estão aqui. Boa, obrigado novamente pelo convite, Mari, José e turma. Eu vou apresentar aqui, a gente vai começar falando agora sobre consensos e depois o Felipe vai para a demonstração do hands-on aqui, beleza? Perfeito. Então, eu foquei nos consensos do Bezo, né, que a gente, nosso cliente ETH aqui, Ethereum, né? E aí vamos começar pelo Proof of Staking, que é o atual de rede pública, né? Então, se você ligar o Bezo na sua configuração padrão, né, não fizer nenhuma alteração para que ele vire uma rede privada, nem fizer nenhuma configuração específica, ele já vai levantar e tentar plugar nos nós da testnet e já vai fazer, né, a tentativa, como ele é um cliente de execução, né, ele não vai fazer o consenso em si, né, exige um cliente de consensos, mas a gente vai falar sobre o Proof of Stake, que é o consenso que fez, que hoje, né, é atual da Ethereum, e foi, né, implementado depois do evento que foi chamado de Demerge. Então, Proof of Stake é prova de participação, né? Então, assim, a ideia é você ter ali um validador através de você dar algo de valor para a rede que você possa ser destituído. Ou seja, né? Eu, como validador entrante da rede, eu vou propor uma quantia financeira para garantir que eu vou fazer as coisinhas que eu preciso fazer, né? Validar os blocos que estão sendo criados, criar novos blocos e assim por diante. Então, aqui, a ideia é o validador ele é responsável por criar novos blocos propagados na rede, né, verificar se são válidos e ocasionalmente criar um novo e propagar para a rede e assim os demais validadores vão atuar verificando, né, se esse bloco que você fez, né, ele é verídico, né, se não tem nada errado, se você não tentou fazer uma transação ali, alterar alguma informação da transação. E nisso, né, se você tentar fraudar a rede, aí nem que seja você fazer mais do que um bloco, né, porque aí você estaria ganhando duas vezes a taxa que você recebe ao criar blocos, né? Então, quando você faz a mineração, isso é remunerado, né, por um montante de ETHs. E se você estiver tentando burlar, né, mais blocos ou a transação, alguma coisa vai acontecer com você e esse ATH vai ser destituído, né? Então, bora lá. Né? Como que faz o stake? Né? O stake, como a gente lembrou, né, na outra aula, se vocês não pegaram, fala um pouco mais sobre o cliente de execução e consenso, mas esses dois aqui eles basicamente montam uma redinha Ethereum, com o cliente de execução aqui fazendo, que é o Bezo, né, no caso o Bezo atua como cliente de execução do Ethereum e precisa de um cliente de consenso junto do Bezo. Né? Você vai ligar esses dois que vão se comunicar um entre eles e, né, o Bezos se ligará com os outros Bezos, fazendo a rede de execução, e o cliente de consenso ele vai se ligar às outras máquinas que estão executando esse mesmo cliente de consenso para fazer a rede de validação e o mecanismo de consenso ser atuante ali no Ethereum. Né? Então, basicamente, é um nó na Beacon Chain. Né? O pessoal chama de Beacon Chain essa rede de validação. Então, você vai ter um smart contract. Hoje o Ethereum provê para você um smart contract onde você deposita 32 etéreos, né, que é um montante
de hoje é bem elevado, né? Então você vai depositar uma quantia elevada aí de ETHs e você vai ter ali a possibilidade de indicar qual que é o seu validador. Então esse smart contract ele recebe informações específicas do validador e assim que você deposita esse ETH, você vai ser adicionado numa fila onde estão vindo os novos validadores e assim chegar a sua vez você vai entrar na Beacon Chain, né? Então a Beacon Chain é o nome da blockchain do Proof of Stake, foi lançada em 2020. Eles executaram, né, originalmente os dois protocolos de consenso, tanto o Proof of Work junto com o Proof of Stake durante um tempo. E quando veio o Demerge, né, nesse evento do Demerge, ele parou, né, o peso que executava esse consenso parou de executar o Proof of Work e agora a Beacon Chain passa a fazer esse protocolo de consenso que vai validar as transações que estão na máquina de execução, que é o Bezo. Então, aqui é basicamente um cenário que a gente tem de uma possível instalação aqui, de uma validação, de você ligar o consenso do Proof of Stake. Então, você vai ter aqui o Teco, é um dos clientes de consenso, que também é open source, né? E aqui seria a Beacon Chain falando com os outros, né, clientes de consenso, que podem ser outros Tecos ou não. E aqui você tem um nó do Bezo rodando aqui, que é o cliente de execução, falando com os outros nós de execução. Então, aqui é onde as transações rolam, né? Pô, eu mando aqui uma transação para esse cara, ele vai jogar na mempool e tudo mais, e tem aqui uma atualização no protocolo aqui, fala assim, pô, beleza, as validações que eu tenho que fazer são sobre esse bloco novo, né, que o cliente de execução está criando, e aqui você tem, né, a característica de um validador. Então, esse validador, o que ele faz? Ele vai olhar as transações, vai validar assinaturas das transações, ver se está tudo certinho. Ele vem e assina esse bloco, né, que está sendo criado. Se for, né, se ele for eleito, então a rede no Proof of Stake, ele elege um novo validador a cada momento. E esse validador, ele, pô, beleza, né, agora sou eu que valido. Vou entender aqui quais são as transações que tem no mempool. Eu posso decidir, né, de forma que você coloca essas transações para otimizar o bloco. Então, existe um protocolo ali para ele falar, pô, beleza, eu vou otimizar esse bloco aqui. E aí, essa otimização varia com a configuração que você pode colocar nele. Então, por exemplo, né, normalmente, os blocos procuram que estão dando mais FIIs, né, que são aquele dinheiro que ele fala, pô, beleza, eu vou dar um dinheiro a mais aqui para o meu nó executar. Então, ele busca ali o que tem mais FIIs, cria esse bloco, basicamente gera o bloco e propaga na rede. Então, ele vai mandar para todos os peers que estão na rede, né? E esses caras que estão no consenso, né? Os clientes de consenso, vão lá e vão validar. Beleza, né? Esse cara aqui está tudo certinho, vão assinando uma vez que chega, né? Em uma pacificação ali de 2/3 da rede. Normalmente, esse cara aqui, a gente fala de uma finalidade, né? Então, assim, a finalidade é que a gente fala, pô, beleza, né? Eu vou esperar um pouco, né? Para eu garantir que esse nó vai estar, né, já em consenso na rede toda, porque como gira mundialmente, pode ser que uma das transações ela retorne para o mempool, caso encontre uma rede maior. Então, a rede maior, né, basicamente a que tem mais blocos, ela vai sempre prevalecer, e a que tem menos blocos vai ser descartada. Eventualmente, uma transação que está ali nesse que foi descartado volta para mempool e é executada novamente por um próximo validador que vai criar um próximo bloco. Aí aqui, né, quando você fala, pô, vou criar um validador, tem uma ferramenta que o próprio Ethereum disponibiliza, e essa ferramenta de depósito ela faz basicamente o quê? Pô, normalmente você tem uma carteira, né, pô, cara, tem uma carteira aqui para eu receber os rewards, né, são as recompensas de eu gerar blocos. Então esse depósito aqui permite você adicionar uma carteira, não necessariamente precisa ser a chave do próprio nó. Então eu falo, pô, vou colocar uma carteira aqui que eu tenho, né, sei lá, eu tenho uma hard wallet aqui, ou sei lá, eu tenho uma MetaMask, enfim, né, eu dou aqui o endereço dela e aí esse depósito ele vai fazer uma geração aqui de uma chave de resgate para você, se você quiser encerrar, né, uma hora que você fala assim, pô, beleza, né, eu quero que esse cara aqui pare de minerar, ou até mesmo se você quer fazer um resgate que não seja automático, né? Então você consegue configurar para ser automático esse resgate, toda vez que um bloco é criado, você já deposita na sua carteira, ou não, você consegue permanecer ali, não muda nada, se você permanecer mais do que 32 ETH, você não vai ganhar nenhum benefício na rede, você só vai estar deixando o seu dinheiro lá parado junto com o bloco, né? E aí você pode escolher, pô, eu só resgato nos momentos específicos, essa chave de resgate que é gerada para você, assim que você monta o validador, é utilizada. Beleza, então eu vou resgatar agora.
Aí aqui você tem um Launchpad de staking, que é um próprio site que você consegue entrar lá e dar uma olhada. Ele vai ter que receber as informações, né? Tanto das chaves, né, que eu estou utilizando para ser esse validador, né, que ele vai fazer uma configuração do próximo validador que vai ser entrado na rede, tanto com né, os dados de depósito, que são essas chaves aqui. Uma vez feito isso, né, aqui é basicamente uma escolha, né, eu passei um pouco brevemente na outra, mas aqui são escolhas de clientes de execução, que até o peso aqui, né, tem esses outros, e também os clientes de consenso, né, o texto que estava na apresentação é esse aqui, só para reforçar, né, a rede sempre incentiva você a ter uma dispersão aqui mais regular entre os clientes que existem, né, então os clientes de execução, o GAF, está 73% atual na rede. Isso aqui, o que acontece? Quando você tem uma sanção, ou seja, você fez algo errado e você vai tomar aquela multa, né? Pô, aconteceu algo, ele é proporcional à quantidade de validadores que estão sofrendo ao mesmo tempo. Quer dizer o quê? Se eu tiver o GAF aqui, você está usando o GAF, e existe um problema com a tecnologia, você imagina que 73% dos validadores poderão ficar fora. Então, a sanção é muito maior. Nesse caso, é até um jeito da rede incentivar você a usar outros, né, de variantes. Então, o Bezo aqui é um bom candidato para ser escolhido. Então, as penalidades, né? Os validadores perdem dinheiro caso não fizerem um atestado correto, quer dizer o quê? Eu recebi um bloco, o atestado é que eu vou validar o que esse validador primeiro criou, eu olho se está tudo certinho, tal, valido que ele fez as coisinhas certas e assino. Se você assinar algo que não, então, mesmo se você estiver votando num bloco, né, incorreto, se você estiver votando num cabeçalho que não foi montado, bem feito, se alguma coisa que um outro minerador fez errado propagou para você, se você não validou certinho, você também toma uma multa aí, seus ETHs vão sendo tomando, né, penalidades, né? Por inatividade, você também é multado. Então, assim, pô, eu sou um validador, eu quero jogar um novo validador, só que ele não está ativo, né? Uma vez que era para ele validar, ele não está validando, não está fazendo suas atividades como validador. Também vai sendo sancionado e tomando ali multas. E a maior multa que tem chama slash, né? Aqui é um exemplo, né, de como acontece, né, essa variação, né, dos seus ETHs. Então, imagina que você criou um validador com 32 ETH, você fez o seu papel legalzinho de validar e criar um bloco, você recebeu um montante a mais. Aqui ele foi desligado, né? Então, ele desligou, ele começou a tomar sanções, seus ETHs vão reduzindo, tá? Aqui não é literalmente o tanto, o montante, mas é só para exemplificar o comportamento de um carinha que está off no vermelhinho, né? Desligou aqui, foi tomando sanção, ligou aqui, ele foi recebendo, né, recompensas por fazer seu papel, desligou, e assim por diante, né? Existe também, né, só por curiosidade, uma porcentagem de eficácia. Então, se você é como se fosse um histórico do seu validador. Se o validador sempre fez o trabalho legal, as sanções que ele vai tomar são menores. Se o seu validador já é qualificado já como um cara que fica sempre off e tudo mais, a rede monitora esse histórico e vai colocando cada vez mais empecilhos ali e cada vez mais você vai sofrer uma multa maior, digamos assim. E a Slash, né? Slash não é o guitarrista dos Guns, é uma forma de descrever um momento que acontece se você tentar fraudar a rede. Então, pô, foi identificado que o seu validador tentou fraudar a rede. Essa é a pior sanção que acontece com o seu validador. O Slash ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar você num período de quarentena, onde você não consegue movimentar os seus ETHs, não consegue, né, nem atuar de maneira alguma com esse nó, ele vai ser expelido da rede e, de acordo né, com o agravante que você fez, ele pode chegar a remover todo o seu valor. Então, todo o dinheiro que você tinha na rede, ele pode ser removido. Então, se você vai ficar... E demora, né? Isso aí não é uma ação rápida. Pô, cortou sua rede, cortou seu nó e seus ETHs foram drenados. Você entra nesse período de quarentena e ele vai drenando o seu ETH levemente, então você vai ver ali o seu saldo indo embora. Então, basicamente, aqui você tem uma recompensa para alguém que identificou, né? Então, assim, como funciona o identificador, né? Pô, o validador mal intencionado aqui, ou com erro de configuração, propagou um bloco falso. Os validadores vão identificar que esse bloco aqui é fraudulento.
aí vai ter um validador que vai fazer uma denúncia. Então, o primeiro validador que reconheceu que você fez algo indevido, ele vai emitir uma transação para dentro da rede, falando assim, ó, pô, existe esse cara aqui que está fazendo besteira na rede, né? Ele avisa a fraude. Então, vai vir o validador que vai ser o proponente do próximo bloco, né? Então, assim, pô, né? Esse cara aqui, digamos que ele não estava criando bloco, ele estava validando as informações, identificou o cara, fez besteira, jogou uma transação para a rede. Esse validador proponente que identificou essa denúncia, validou que você está fazendo coisa errada, ele vai ganhar uma recompensa que é basicamente o saldo de ETH que tinha no seu validador dividido por 512. Então, assim, ele é recompensado, né? Além do dinheiro que ele fez criando o bloco, ele é recompensado por isso. E aí, enquanto o validador que é cortado, vai acontecer aquilo que eu falei. Pô, ele vai ser programado para sair reversivelmente em uma época de 36 dias no futuro. Né? Então, a penalidade ele vai sendo drenando esses ETHs, e nesses 36 dias você vai olhar o seu validador ali basicamente sendo expulso, né? Porque existe também um consenso de falar, pô, esse cara também não está mais aqui, e seus ETHs vão poder ser removidos até o valor todo, dependendo do que foi identificado ali. Então, beleza, basicamente são 3 ações específicas que podem descartar, né, em correr import, que é você propor ou assinar 2 blocos diferentes no mesmo slot, né, criar 2 blocos ao mesmo tempo. Se você assina, né, você faz basicamente um atestado em cima de outro, né, simulando que é você que está tentando fazer esse bloco, né, então você está burlando a situação. Ou quando você faz 2 atestados diferentes no mesmo destino, fazendo, pô, esse cara está tentando gastar 2 vezes, é o double spend ali. E o pior de tudo é que quando você faz isso, você pode ser erro de manutenção. Então, às vezes você fez uma besteira lá, subiu 2 validadores sem querer. Né? Você está com uma configuração de um, você vai jogar um outro container, esquece de mudar, sobe 2 de uma vez só. Pode ser entendido como uma, né, algo mal intencionado na rede e você será cortado por besteira. Né? Então, assim, é algo bem delicado você fazer essa configuração de validação do Proof of Stake. Até aqui, beleza? Aí vamos para os de redes privadas, né? Tem o Click. O Click ele é feito só para teste. Então, assim, até não é recomendado você utilizar em produção. Basicamente, o que é? Em vez dele fazer, né, toda essa configuração de criar um bloco, eu vou mandar para a rede, para todo mundo validar, esperar o horário que eu sou, né, recomendado, ele é basicamente um consenso que vai fazer um round robin. Então, assim, pô, cada vez um validador por si mesmo, né, ele é uma prova de autoridade. Então, ele tem autoridade para criar um bloco, não precisa que ninguém valide isso, né? Então, ele automaticamente cria um bloco, pode ser até sozinho, pode ter uma máquina só com o consenso clique, e aí ele vai criar novos blocos solitariamente. Então, esse cara é feito não para usar em produção, e como ele é só para não ser usado em produção, você pode escolher configurar ele para esquipar os blocos vazios. Né? Teoricamente, você coloca ali um tempo específico para ele gerando blocos, como ele gera sozinho, ninguém precisa validar, ele vai gerando blocos vazios lá, e o que vai acabar, né, tendo uma demanda maior do sistema para armazenar esses blocos aí. Então, dá para você configurar ele para não gerar blocos vazios, só vai gerar quando tem a transação, e você consegue colocar mais do que um. Então, assim, de repente eu quero adicionar assinadores, né? Você está com uma máquina lá que você quer desligar, alguma coisa assim, eu quero criar um novo assinador, você consegue propor na rede mais um assinador, tudo o resto é igual, né? Então, beleza, cada um gera um bloco uma vez, só que nesse cara aqui não tem o consenso específico, né? Como é um Proof of Authority, você basicamente vai escolher quem que é o seu assinador, se você quiser assinar mais um, criar outro. Eu até trouxe aqui uns exemplos, né? O Felipe vai fazer algumas requests, talvez não essa, porque a gente não combinou, mas como foi, gerou uma curiosidade, né? Aqui na própria documentação do Base, você tem um exemplo, né, de curl que você faria para propor. Então, basicamente, os parâmetros é o endereço, né? E se você está propondo ele, né, então, true, o endereço dele, a rede vai entender, pô, beleza, né? Isso aqui só quem faz são os validadores. Então, não é qualquer nó que pode ir lá propor. Então, o nó que é validador clica, ele pode assinar lá e jogar uma transação na rede falando, ó, estou propondo um novo validador. Como o clique é Proof of Authority, não precisa de consenso, você mandou para um nó, ele vai adicionar um nó na rede
a partir da próxima vez que for criar um bloco, ele já vai ser selecionado, se for a vez dele, né, pensando que cada um cria um bloco uma vez. Então, se tiver 3 validadores, o 1 vai criar um bloco, o 2 vai criar outro bloco, e o 3 vai criar o terceiro. Por curiosidade, também dá para você chamar lá a API HTTP e validar quantos são os assinadores, né? Eu quero entender quantos cliques estão fazendo blocos. Ou também descartar, né? Se você for um validador, você descarta. Aí o BFT, né? O BFT, sempre quando você vê, é Byzantine Fault Tolerance, né? Então, é um jeito de você não precisar de todos os validadores da rede 100%. É um protocolo específico agora já de prova de autoridade também. Se o som estiver ficando muito alto, vocês me avisam. O pessoal está aumentando aqui e diminuindo o som. Então, basicamente, aqui já é um protocolo estável, mas ele não é recomendado. Né? Então, assim, o que muda do CLIP para o IBFT? Aqui você vai ter que ter, no mínimo, 4 validadores para criar uma rede e sempre vai ter que ter ligado, né, 2/3 dessa rede. Então, se você ligou 4, você vai ter que ter os 4 juntos. Se você ligou 8, aí você tem a possibilidade de uma máquina falhar. Então, é por isso que é até recomendado você não ficar sempre na rede com 4 validadores, porque um deles pode cair ali, né, e fará com a rede parar. Então, se você tiver só 4, a rede vai parar, porque não foi atingido ali os 2/3. Então, aqui, né, eu tenho aqui o Bezo, né, na prova de autoridade. Ele também é feito com reconhecimento dos nós, né, que são os validadores. Basicamente, você consegue programar ele no bloco Gênesis, né? Sempre que o Bezo levanta, você tem essa configuração do bloco Gênesis. Eu tentei ser mais sucinto aqui, depois a gente vê o Felipe falando. Porém, aqui, né, o consenso dele é basicamente o seguinte, né? Ele vai ter o round robin, né, similar ao click. Então, cada um vai tentar criar um bloco uma vez, só que ele tem alguns detalhes. Então, assim, pô, assim que eu tiver criado um bloco, né, eu tenho um período de segundos para criar esse bloco e tem um timeout desse bloco, né? Então, basicamente, acontece o seguinte, né? Isso aqui é configurável pela rede, né? Tanto o tempo de criação de bloco, ou seja, eu quero que seja criado um bloco de 5 em 5 segundos e que o timeout seja 10 segundos. O que isso quer dizer, né? Por, de 5 em 5 segundos, um validador que foi escolhido, né, como a rede privada do IBFT, você escolhe quem são os validadores, também consegue adicionar ou tirar. Porém, né, esse validador que foi escolhido, ele tem um tempo específico para gerar um bloco e propagar para a rede. Se ele não propagar esse bloco nesse período específico, a turma vai entender que ou ele está fora, ou sei lá o que aconteceu com essa máquina, e vai tentar ir para o próximo bloco. Então, se você criar depois de um tempo, se tiver expirado esse timeout, as outras máquinas não vão entender que você fez o que deveria, né? Então, eles vão para a próxima rodada, ou seja, né, se o validador 2 demorou, né, esse tempo de timeout, o validador 3 já vai ser invocado para fazer mais um bloco, né? Ele já vai entender que é a vez dele e vai criar esse novo bloco, e esse bloco que o validador 2, né, nem que ele consiga fazer depois desse timeout, ele vai ser descartado da rede. Então, é similar, né, ao interior do clique, né? Tem uma autoridade, ou seja, eu escolho na rede quem são os blocos validadores, porém tem algumas regras para ele ser feito. E depois que esse bloco gerou, ele não é aceito sozinho, né? Então, o clique ele aceita uma assinatura só, né? Os nós, né, validadores, também assinam as transações, né? Aquele atestado que estava chamando lá, que se você não fizer, né, no Proof of Stake, ele vai ser cortado. Os validadores aqui também atestam, ou seja, eles validam as informações, eles têm uma chave privada deles, eles assinam com essa chave privada. E aí os outros validadores que vão olhar, né, no BFT, que são os responsáveis, né, eles têm autoridade para validar, vai olhar as transações, vai ver se está tudo certinho e assinar também. Uma vez que chegar em 2/3 dessa assinatura, o bloco é encarado como válido e o próximo ciclo de criação de bloco começa. Aqui, até para exemplificar, também dá para adicionar e remover validadores, né, desses protocolos de consenso, porém aqui existe votos, né? Então, assim, o clique, né, como ele resolve sozinho, você colocou ele, pô, me adiciona um validador, ele vai lá, adiciona um validador na rede e ele está funcionando. Aqui não, aqui você tem que fazer uma ação programada entre os validadores. Então, basicamente, se eu sou um validador, eu sugiro um novo validador, ele vai entrar, né, numa transação aqui falando assim, pô, beleza, tem um validador sendo proposto aqui pela rede. E aí, essa mesma ação precisa ser executada nos outros validadores. Então, assim, existe também um consenso para que esse novo
né, nó específico seja validador. E aqui a gente está falando do Bezo mesmo, né? A gente não fala do cliente de consenso. Aqui é o próprio Bezo fazendo a validação do consenso. Quando ele é executado para redes privadas, ele mesmo faz esse consenso. Basta configurá-lo para tal, né? Adicionando um validador, um exemplo de chamada, e aqui está explicando, né? Pô, os validadores, né, no próximo bloco vai adicionar a proposta, igual eu estava falando, ó, quando mais 50% dos validadores existentes tiver publicado essa transação de proposta, né, aí beleza, né, ele vai ser escolhido e vai entrar nesse round robin aí de falar, pô, beleza, uma vez agora é você que cria o bloco, né, ele já vai ser entendido como um validador que pode criar blocos e entrar na rede como mais um dos validadores da rede. O QBFT, esse é o IBFT, né, também é prova de autoridade, né? Você escolhe quais são. O QBFT é uma evolução desse IBFT e hoje ele é recomendado para ser executado né, em cenários produtivos. Ou seja, ele tem um aprimoramento ali, né, da própria máquina, né, do próprio Bezo, que faz, pô, beleza, esse cara aqui ele é mais robusto, e ele entra como uma nova possibilidade de escolher validadores, né? Antes, você precisava, no IBFT, escolher os validadores no bloco Gênesis, né? Pô, eu vou levantar uma rede aqui, eu falo quais são os validadores. Aqui existe, né, uma possibilidade de você não ter, né, essa questão escrita já logo no início da rede e controlar através do smart contract. Então, assim, no QBFT, além desse protocolo ter sido, né, melhorado, né, e refeito de forma mais robusta, e também entra com uma nova característica que é, beleza, eu consigo selecionar um smart contract, que aí esse smart contract vai parar no bloco Gênesis lá, falando, pô, beleza, né, esse cara aqui é o cara que manda nos validadores, e aí, né, quando você sobe um validador, essa configuração do bloco Gênesis é especificada em um arquivo, né? E esse arquivo você consegue falar assim, pô, beleza, né? Então agora, em vez dos validadores, eu estou colocando um contrato. Então esse contrato é o cara que vai ser o selecionador de validadores. Você consegue adicionar validadores ou não através desse contrato. Então o QBFT, além de, né, são essas as melhorias. E tem o ET Hash. Esse cara aqui é basicamente o Proof of Work. Se você quiser levantar uma rede por algum motivo Proof of Work, você tem o ET Hash. E aí a dinâmica do Proof of Work se mantém, né? Então, é uma rede onde todos os nós vão tentar propor um bloco, não tem seleção, né? Eu não seleciono uma próxima máquina para fazer, igual esses protocolos que a gente falou até agora, e sim é uma corrida para ver quem acha uma solução mais rápido, né? Então, basicamente, essas são as informações de um bloco. Isso aqui é uma representação do ETH, aqui, do ETH não, do Bitcoin, mas por falta de uma imagem melhor, aqui no ETH também vai ter estados junto do bloco, né? Vai ter mais informações do que só a lista de transação, mas a dinâmica é a mesma, né? Basicamente, tudo que tem aqui embaixo, né? Seja o status da World State do ETH, as transações que estão acontecendo, o hash do bloco, né? Do header, vai ser feito, né, um Merkle root, não, um Merkle tree, né, esse root, né, que seria, pô, beleza, eu separo essas informações em pequenos blocos, né, faço um montante dele aqui, jogo o que deu aqui em cima, basicamente essa informação consegue validar a informação que está aqui embaixo, né, tem um timestamp, o hash do bloco anterior, né, que faz a blockchain ser imutável, e a busca é por esse cara aqui, é um nonce, né, eu preciso alterar esse nonce de forma que o resultado dele tenha zeros que seja condizente com a dificuldade da rede. Aqui no Ethereum você consegue, né, programar essa dificuldade. No Bitcoin ela é variável conforme os blocos estão sendo criados, né? Se forem criados blocos mais rápidos, a própria rede altera essa dificuldade, porque a ideia é manter 10 minutos, né? Então a ideia é você ter ali uma transação que tenha em média 10 minutos. Então se os validadores estão achando muito rápido, a própria rede aumenta. Aqui não. Aqui o Ethash aqui, você, na hora que você levanta, você consegue falar assim, pô, beleza, né? A dificuldade que eu quero aqui é tantos zeros. Então, basicamente, ele vai alterar o nonce, né? Que é desconhecido, né? Todo o resto é conhecido, né? Você foi montou aqui o bloco, né? Você tem as transações que você quer montar, você tem o hash, né? Do Merkle root, né? Você
tem aqui o timestamp, e ele vai trocar esse nonce aqui. E como o hash ele é uma ele tem uma peculiaridade de você mudar um pouquinho a informação, ele muda muito o resultado, não existe uma mãe aqui que eu posso falar, pô, não, beleza, eu coloquei 2 aqui, apareceu 2-0, eu vou para a próxima, sei lá, um número par, seja lá o que for, porque agora eu tenho chance de mais 0. Então, não, ele muda, então é realmente a deriva e as máquinas, né, por isso que consomem bastante energia, as máquinas ficam trocando esse nonce até atingir um hash, né, que é sempre de tamanho único aqui, que tem os zeros específicos na dificuldade. Então, fiz uma passada aqui bem sucinta, aqui tentando explicar os protocolos, os detalhes, né, até colocar aqui dos consensos, né, então, esses que a gente passou estão aqui listados na página do Hyperledger aqui, né, o BFT, o Click, o Stake e o Etherhash. O resto ele é bem similar. Então, assim, pô, você vai ter um Genesis File, né? Nesse Genesis File, aquele arquivo que eu falei, pô, você pode configurar aqui, né? Você configura aqui qual que é o protocolo, né? No caso do QBFT, você coloca aqui. No IBFT, vai mudar aqui o protocolo. E assim por diante, no clique. Você tem a dificuldade, né? Aqui, o que a gente falou, né? Se, pô, se você quiser a dificuldade aqui da geração, eu coloco qualquer dificuldade. Consigo alocar aqui as informações de gas, que aí, pô, beleza, né? Você consegue colocar aqui tanto uma rede privada que vai cobrar ETHs, né? Ou seja, a rede vai cobrar FIIs e vai ter toda essa dinâmica ou não, né? Você pode escolher assim, pô, beleza, eu quero uma rede privada que não cobre nada, né? Transaciona à vontade, né? As máquinas não serão recompensadas, até mesmo porque de repente as máquinas são suas, né? Você não tem esse problema. E o extra data aqui normalmente é as informações que a gente falou, pô, beleza, quais são os blocos que são mineradores. Então existe uma ferramenta que o Base te ajuda, né? Você passa lá, escolhe quais são os endereços dos validadores, né, e tudo mais, passa por um hash lá e traz esse extra data e aqui que vai estar aquela informação específica, né? Beleza, né? Esses são nossos validadores, ou também a questão do contrato, né? De repente o QBFT você quer fazer um contrato específico e não os nós validadores, você consegue alocar balanços, né, para os seus validadores, de repente precisa de gas, enfim, todas essas informações, né, que são de configuração específica da rede, vai no bloco Gênesis aqui, e a partir dele, né, todos os outros são criados. E o resto é bem similar, tá? Então, assim, você tem o extra data, que fala, né, essas informações, igual eu expliquei. Aqui é um exemplo de você fazendo o extra data, né, ó, são os iniciais, validadores iniciais. Eu faço o encoded, né, tem um esqueminha aqui, ele gera esse extra data, esse extra data vai falar, pô, esses caras são os validadores. Você consegue alterar o período do bloco, isso em todas as redes é similar, né? E aí, assim por diante, são basicamente configurações opcionais aqui, que é limitar o tempo, né? Ou até mesmo o tamanho do bloco. Se você quiser, né, ter ali uma retransmissão, né, de mensagem, né, porque os nós ficam se comunicando o tempo todo, você quer limitar essa comunicação, você consegue variar. Então, assim, as mensagens futuras, o tamanho, né? Às vezes você tem uma rede pequena, você quer que os nós troquem mensagens com um buffer específico para não ocupar, e assim por diante, né? E as informações são, né, similares a todos eles. A diferença maior no PBFT é que você tem um contrato, né? Você pode usar um smart contract validador, validador não, perdão, um smart contract define quais são os validadores, e atualmente ele é o recomendado. Então, assim, se você for fazer uma rede privada, escolha o QBFT, o resto é similar, né? Adicionar, né, os validadores ou remover validadores. E essas são basicamente as configurações aqui que a gente tem, beleza? Dos diferentes consensos aqui. Eu tentei explicar por cima aqui, agora abrir para dúvidas e conversas. E se tiver uma informação para agregar, eu convido a agregar aqui. Obrigado aí pelo convite. Onde que eu estou aqui? Muito bom, Thomas. Parabéns pela apresentação. Acho que a gente pode fazer uma pausinha para as perguntas até aqui, né?
A primeira pergunta foi. A Clara perguntou se qual era o consenso do Drex, que o Felipe respondeu ali, que é o QBFT. Não sei se tu quer agregar alguma coisa, Thomas, a respeito disso. Oh, isso aí o Felipe sabe mais que eu. Mas o QBFT hoje a maneira que você vai, né? Tipo, o escolhido, né? O way to go. Se você for fazer uma rede privada, a recomendação do próprio peso, né? Você usar esse QBFT aí. Que aí você vai ter a validação, né? Você não vai criar bloco sozinho, você vai ter a validação dos outros validadores. Tem mais segurança na rede, né? E o protocolo ele é recomendado. Uhum. Tu quer. Tá claro para ti, Clara? Não sei se tu queres comentar algo mais ou tem mais alguma dúvida a respeito do consenso do Drex. Pode abrir o microfone aí, pessoal. Podem abrir o microfone se tiverem alguma dúvida. Vamos conversando. Eu estou compartilhando ainda ou parei? Não, parou. Bom, A Clara tá aqui ainda? Queres comentar algo mais, Clara? Tá tranquilo, obrigada. Ah, tá certo, então. O que que eu ia perguntar? Ah, eu ia perguntar também, Thomas, se aquele validador próprio do Bezo, ele entra naquele 50% de aprovação, não? validador próprio do peso, como assim? É que tu comentou que aí tem a Ah, quantidade de validadores, né? Que é, cai aquele dentro daquele. 50. Aham, pode falar. Aqueles, assim, somente no Proof of Staking que o Bezo não faz, né, a validação e a criação dos blocos. Todos os outros protocolos eles são privados, né, para rede privada e é o próprio Bezo que faz. E aí você tem um detalhe de você ter que iniciar com mínimo 4 máquinas e ter no mínimo 2/3 presente na rede para a rede continuar funcionando. Aqueles 50% é quando você vai propor um novo validador. Então, eu quero adicionar uma nova máquina que não estava naquele Genesis File, ele não sabe, ninguém sabe que ele é validador, só que eu quero adicioná-lo. Hum, Aí, quando você tiver 50% dos validadores aceitando essa nova máquina, ou seja, cada um tem que propor. Então, assim, tem que ser uma combinação, né? Se eu tiver uma máquina, você tiver outra, e o Felipe tiver outra, a gente tem que chegar em 50% falando, ó, essa nova máquina aqui vai poder validar também. Normalmente são mais, né, validadores, mas um exemplo aqui, pô, se eu e você falamos, ó, essa nova pessoa aqui, né, o José, ele também vai ser um validador, se 50% da rede concordar com isso, ou seja, propor que o José seja o novo validador, ele já vai estar como validador válido. Agora, quando a gente está falando de validação de transações, aí são 2/3 da rede que precisam estar presentes para a rede funcionar e, e todos eles normalmente atestam, validam as informações e assinam. No final, costuma-se você ter a assinatura de todos os nós em cada um dos blocos. entendi. Tá certo. Obrigada. Super bem explicado. A gente também tem uma perguntinha. O Jorge MS, ele pediu para falar um pouquinho da descontinuação do Tessera. Olha aí, já, Felipe talvez saiba mais. O que eu sei é Ô, cara, mais. pior que desse assunto aí do terceiro, eu sei que vai ser descontinuado, mas eu não tenho propriedade, não. Quem tem informação é o Fernando Marino do CPQD, que eles comitam código lá para a comunidade do Bezo também. Ele comentou. Perdão, fui espirrar, perdão. E ele comentou alguma coisa assim nesse sentido. Eu não lembro de cabeça exatamente, mas foi uma questão de realmente descontinuidade, né? É, justamente porque existem outras soluções, né? Principalmente voltada em ZKP e tal, em smart contract. Aí a comunidade decidiu abandonar mais ou menos isso. Isso é o pouco que eu sei em relação ao Tessera, tá? Mas quem tem bastante informação é o pessoal do CPQD. Para quem não sabe, pode só dar uma introdução, o que que é o Tessera aí. Não sei se está todo mundo por dentro. Eu acho que o Josélio tá com a mão levantada aí, talvez ele tenha alguma informação. Mas basicamente, só para de uma maneira muito rápida, basicamente é a solução, né, de anonimização
que era meio built-in, né, ou construída dentro do próprio Bezo. Tá? Então, quando você precisava fazer algum nível de anonimização em relação às transações, você usava o Tessera como solução. Mas ele meio que foi descontinuado pela comunidade. Perfeito. Obrigada. Exatamente, exatamente. Eu estou acompanhando esse assunto nos fóruns, porque isso impactou diretamente vários projetos de blockchain aqui no Brasil, na América Latina, como a Rede Blockchain Brasil, a LACchain, LACnet, alguns projetos do Serpro. E o que aconteceu? É bem o que o Alexandre estava falando, né? A gente tinha um gerenciador de privacidade que ele estava no kernel do Bezo, ele já vinha, né, no framework, assim como o Alexandre falou. E aí, por questões de dar mais agilidade, mais performance no Bezo, os mantenedores decidiram descontinuar isso, tirar isso, né, tirar essa funcionalidade do core, do kernel, né, e aí colocar isso em plugins. Isso está gerando um certo desconforto, está gerando assim uma preocupação da nossa comunidade aqui, pessoal do CPQD, Fernando Marino está estudando isso bastante, o pessoal do Serpo, vários projetos. O Gladstone lá da Rede Blockchain Brasil, ele está no nosso grupo, até dá para perguntar isso para ele. Então, assim, o que aconteceu? Tiraram essa funcionalidade do core, colocaram ela como plugin e ninguém sabe se esse plugin vai ser implementado, quem que vai ficar como responsável por essa manutenção. Então a gente está conversando isso internamente aqui com alguns desenvolvedores para a gente levar. Eu já levei isso nas reuniões lá da LFDT, já pedi assim. O pessoal está bem tranquilo quando eles me explicam, sabe? Eles falam assim, não, tranquilo, tiraram isso, vai para um plugin e vai continuar a funcionalidade, não é um impacto tão grande, mas o pessoal aqui está preocupado como que vai ser, se isso vai ser versionado, se isso vai estar, você vai ter que acoplar, se vai vir no padrão, porque a gente tem considerado esse fator aí esse gerenciador de privacidade, né? Então, assim, a gente está aguardando cenas dos próximos capítulos. A pergunta é boa, é uma pergunta mais avançada. Eu só queria perguntar aí para o pessoal que já fez a prova, né? Se a prova vai nesse nível. Eu achei espetacular aqui o que o Felipe e o Thomas trouxeram. Obrigado, Mari, por você estar organizando isso. Mas eu queria perguntar quem já fez a prova se vai nesse nível avançado de chegar a falar sobre esse tipo de estrutura do framework do Bezo. Bom, na prova que eu fiz não tinha nenhuma pergunta sobre Tessera. Sobre consensos tinha perguntas. Então, tudo que o Tomás falou aí pode acontecer que caia na prova. Inclusive, uma questão que eu lembro aqui foi qual era o protocolo de consenso mais adequado para uma rede permissionada, produção. Então, o Tomás também falou qual que é o protocolo e isso teve na prova. Mas, assim, não foi tão a fundo em questão aí de questão de terceira, dessa questão de privacidade, de protocolo de privacidade. Legal. E só um pouquinho da experiência que eu tive, a gente desenvolveu um plugin aqui para o Bezo, né, para fazer a conexão aí com os equipamentos que a gente vende. E basicamente, né, o plugin você fica a cargo da pessoa que está implementando, a cargo do interessado, né, em relação e você tem algumas regras para fazer o desenvolvimento dele. E tem lá todo vamos dizer assim, uma receita de bolo para seguir, né, todo um framework, todo um template para você desenvolver plugins para o Bezo. Então, talvez aí esse é o grande ponto que eles estão que é o polêmico, ou que está todo mundo discutindo agora nesse momento, porque vai ficar em cargo de quem quiser fazer implementação de algoritmo ou protocolo de consenso, vai ter que desenvolver baseado em plugin. Esse é o ponto. E aí cada um escolhe, desenvolve da forma que achar interessante e necessário. É isso.
Outra coisa que vai ser removida e também vai ser transformada em plugin é a parte de permissionamento, né, para rede privada. A partir da última versão mais à frente, não vai ter mais isso. Não vou Aí ter vai mais o quê, ser perdão? um permissionamento dentro do BES, aí vai ter que transformar em plugin. Tem que ser desenvolvido à parte. Isso é interessante, Felipe, você falar disso, porque não é uma coisa que provavelmente vai ser abordada na prova, mas para a gente que está estudando e está conhecendo, isso impacta bastante, né, nos projetos, porque você precisa saber se você vai ter que implantar isso caso a caso, ah, vai poder escolher o plugin, você vai ter que desenvolver o plugin, então isso eu acho isso uma coisa assim, avançada, mas a gente acaba começando a entender isso daí, com o tempo a gente vai ter que tocar nesse assunto mais cedo ou mais tarde, né, Felipe? Verdade. Ó, o Felipe preparou aqui uma sessão hands-on. Quanto tempo vocês têm aí? Me manda ver? Pode mandar ver, sim, sim. Beleza. A gente É, pode seguir. eu vou executar aqui o Forum Developer Quick Start, que eu passei na semana passada, né, o link. Aí é um jeito legal aí de quem não tem tanto conhecimento de subir a rede e brincar com a rede, porque ele já baixa do repositório todos os arquivos configurados, é só executar os scripts que ele já funciona, né? Vou compartilhar. Felipe, posso fazer uma pergunta? Inclusive, foi eu e a Mari, a gente discutiu sobre isso. Qual é a configuração da sua máquina para rodar o Quorum Develop Quick Start? Só para curiosidade. Cara, a minha máquina, ela é um Core 5, mais antigo, né? Eu acho que é 1155 socket, e tem 32 GB de RAM, e eu tenho um SSD só para laboratório. Porque Ah, se for tá. no um HD comum, sofre bastante aí. Não, tem que ser SSD, mas eu acho que os 32 GB de RAM é o que tá. Mas é Fica salvando. Intel Windows PC normal, né? Não é Mac que você tá rodando, não, né? Não, é Windows. Ah, tá. É porque a minha máquina, que é um i7, tem 16 GB de RAM, ela não roda o Develop Quick Start, ela trava, ela senta, ela não Nossa, sobe. sério? Sério. E é isso. Eu tava rodando uns outros laboratórios aqui e tava dando 600% de CPU no dock. Nossa. O water cooler aqui tava gritando. É. Mas deu pra Ele é bem brincar. pesado. Ele é bom, ele vem completo, ele é super prático, mas na minha máquina eu nunca consegui rodar. Nenhuma máquina, eu precisaria de uma máquina com muito mais memória para conseguir rodar. Mas bom saber. Usa bastante memória, né? Aí aqui, ó, não sei se vocês já estão vendo na tela. Já Estamos estão vendo sim. na tela aí? Uhum. Aí que tem esse link aí que eu passei, né, que é o Start. Aí ele vem aqui os pré-requisitos do que precisa ter na máquina para poder rodar, dock, etc. Aqui ele fala da quantidade de memória aqui também, mas a gente sabe que na hora que subir esse Quick Start aqui vai consumir bastante. O primeiro passo é executar esse comando aqui, npx forum da Quick Start. O que ele vai fazer? Ele vai fazer download dos arquivos do Quick Start. Aí eu já baixei aqui para acelerar o processo, então ele vai baixar todos os arquivos aqui. E daqui a gente vai conseguir executar lá o passo a passo. Beleza. Aqui no arquivo do Forum, quando a gente executa aquele primeiro comando, ele baixa todos esses arquivos aqui, os scripts de execução, e vem aqui também algumas informações aqui, qual a versão que ele vai subir, etc., o protocolo de consenso. Aí é só para a gente poder conhecer aqui o que ele vai fazer. Vamos ver aqui no doc se tem alguma coisa interessante. Aqui tem, ele passa as portas aí do Tessera. Ele vai passar nas portas Block Scout, todas as portas de comunicação que ele vai usar, ele vai passando aqui no documento. Eu não vou entrar muito em detalhes, por causa do tempo. Aqui ele passa qual que vai ser o RPC Node, né? O Node vai ficar lá exposto para a gente mandar os comandos.
e todas as configurações que a gente precisa aí para conseguir interagir, né, com o nosso Bezo. Ele também passa aqui os nós, né, vão ser 4 nós validadores que ele vai subir, cada um tem sua porta específica. E também ele vai subir 2 full nodes. Deixa eu ver se está aqui. Ele vai subir 2 full nodes também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, aqui, ó, member. Member. Member one. Então ele sobe 6 nós do Bezo aqui nesse Quick Start. Mas vamos seguir aqui o tutorialzinho. Ele pede para a gente rodar, né, esse script aqui, ó. Que é o comandinho. Vamos ver se vai rodar. Já está em uso. Deu algum problema aqui. Vou dar um resumo aqui para liberar. Beleza. É porque eu já tinha rodado ele anteriormente, não ficou preso ali a parte de rede, parece. Tentar remover aqui para ver se vai. Esquenta não, gente. Ao vivo é desse jeito mesmo. Beleza. Aí ele rodou aquele script, ele vai subir todos os componentes. Pode tentar acompanhar aqui também. Baixando as imagens. Vamos ver se já subiu alguma coisa aqui de container. Aí está subindo os containers. Na primeira execução aqui, ele pergunta se a gente quer utilizar o Hyperledger Bezo ou se a gente quer utilizar o Go Core. Aí eu marquei lá o Hyperledger Bezo. Ele também pergunta qual ferramenta de monitoramento que a gente quer utilizar, né? Tem o Lock, tem PKL, tem outros lá para a gente selecionar. E pode ser de acordo com o gosto nessa etapa aí. Então aqui eu já tinha deixado as imagens aqui, foi bem rápido, já subiu. Então ele subiu aí os 4 validadores, a parte de o RPC Node, subiu também aí a parte do Grafana, a gente pegar as métricas, o Block Scout que a gente vai acessar, etc. Aqui, ó, ele lista para a gente os endpoints que a gente vai usar para acessar, né? Então vamos primeiro aqui tentar acessar o Block Scout aqui, vamos ver se está funcionando. Ó, não funcionou. Vamos ver se algum outro aqui já subiu. Uma dúvida, Felipe, você consegue dar um zoom aí para nós ver melhor? Um zoom? Ixi, deixa eu ver aqui. Só se conseguir. Ctrl mais. Ctrl mais. Aí. Boa. Vamos ver aqui se já subiu alguma coisa. Já subiu. Isso, o Block Scout já subiu também. O Block Scout não apareceu aqui ainda não. Ah, é só esperar aqui, ver se o Block Scout vai subir para a gente mandar uns comandos aqui. A gente vai seguindo lá o passo a passo.
Aí fica fácil de entender. Beleza? O Scout ainda não foi, não. Por isso, vamos olhar aqui o quórum. Aí aqui a gente tem a quantidade de nós que estão conectados na rede, quantidade de blocos. Aqui a gente também tem a opção de explorador de blocos. Ó, o Block Scout que deployou lá não subiu ainda. Agora foi. Quantidade de validadores. Então aqui a gente tem todas as informações aí para poder entender como é que está funcionando. Parte de contratos também. A gente pode fazer deploy aqui e usar também a carteira aqui do MetaMask, poder interagir com a nossa rede de teste. Beleza, então subiu, aparentemente já subiu tudo que precisava, que já começou no Block Scout, para ele mostrar aqui os blocos que estão sendo gerados. A gente ainda não tem nenhuma transação, né, que a gente não rodou nenhuma transação aqui, vamos voltar no tutorialzinho. É que eu abri bastante aba aqui, já perdi onde está o tutorial. Deixar aqui um bocadinho. Tá. Beleza, o tutorial está aqui. A gente já subiu, já viu que está funcionando. Vamos testar agora o RPC aqui, que é onde que a gente vai mandar um comando lá para o nosso nó, né? Aqui ele dá uma orientação de usar o explorador de blocos. Se quiser baixar direto aí tem a opção. O Grafana também. Então é bem completinho aqui esse tutorial aqui. Ele subiu aqui para a gente o RPC na porta 8545. E aqui embaixo ele já mostra que a gente pode usar o Postman para poder rodar, né? Você consegue baixar aqui a collection e rodar direto lá do Postman. Ou você consegue usar também rodando direto ali no prompt, né? Então vamos testar esse daqui, ó. A gente vai rodar esse comando aqui, ele vai retornar a versão aí do cliente que está rodando. A versão? Isso, a versão do cliente que está rodando lá. Vamos abrir aqui, colar o comando. Beleza, ele retornou aqui a versão, né, que a gente está rodando, que é a 23.4.1, que a gente viu aqui no arquivo do Env. A gente viu o comecinho, ó. Então, funcionou, a gente conseguiu bater lá no nosso nó, via o RPC Node, pegar informações da rede. Vamos passar aqui para o próximo exemplo. Você pode pegar lá no Collection, baixar ela e você vai ver que tem um monte de opções de comando, né? Que você pode executar, inclusive, para pegar qual que é a versão. Por exemplo, se você fez um fork lá na rede, você pode pegar qual foi a versão que está rodando e várias outras opções, né? Para fazer votação de novo validador. Então, tem todos esses comandos aqui na Collection que vai facilitar aí o dia a dia. Aqui, ó, vamos pegar e usar um comando aqui para ele executar, para ele fazer a contagem lá de quantos nós estamos conectados na rede. Aí ele vai retornar em hexadecimal, né? A gente está vendo aqui o resultado. Ó, vamos executar aqui o próximo comandinho. Não copiou. Beleza, aí aqui ele trouxe o resultado para a gente em hexadecimal, a gente pode converter. Você pode converter e fazer a conta ou usar um site e fazer a conversão, né? Para você saber em decimal. Deixa eu abrir um site aqui. Converter. Decimal para hexadecimal. Beleza, a gente tem 7, né? Aqui já dava para saber por conta que ele vai 0 a 9, né? E até o F.
Mas aí você pode converter aqui para descobrir as informações que ele vai retornar em hexadecimal aqui para a gente. Beleza. Aqui a gente pode pegar o bloco mais recente. Isso daqui, essa opção é interessante se você tem alguma coisa que vai ser executado, tipo assim, a gente vai fazer algum evento na rede por agora e você não quer pesquisar esse evento em blocos mais posteriores. Então você pode pegar o bloco atual e marcar o tempo aí. Daqui 10 minutos vai ter um evento, você já pega o bloco, na hora que você for tentar fazer o filtro lá para pegar esse evento, você já está um bloco mais próximo, né? Então, um exemplo aí de utilização desse bloco, de pegar esse bloco mais recente da rede. Deixa eu rodar aqui também. Vamos ver qual que é esse bloco aqui. "58". A gente pode vir aqui no Block Scout. Ó, 58, quando eu rodei o comando, então está bem próximo aqui do bloco atual, né? Na hora que ele rodou era 58. Beleza, vamos seguir o tutorialzinho aqui. Aqui tem essa parte de Smart Contracts, a gente consegue fazer um deploy. Então, com esse exemplo aqui é bem tranquilo de fazer esse deploy. O que que ele vai fazer? Ele vai deployar o Smart Contract e depois ele vai executar ele, que é um Smart Contract bem simples, ele vai só adicionar um número a mais. Tipo, o valor é 1, na próxima vez que ele executa é 2. Ele vai fazendo um contador aqui. Então é um Smart Contract bem simples aí, que a gente pode ver funcionando e pegar lá no Block Scout também essa transação, né? Então vamos seguir aqui o tutorialzinho. Vou avançar lá para a pastinha do contrato. Aí aqui tem que dar um npm install, né? Eu já tinha rodado, provavelmente ele vai ser bem rápido. Mas para quem ainda não rodou, vai demorar um pouquinho aí até ele baixar as dependências. Beleza. A gente baixou as dependências, né, que ele pede aqui, npm install. E agora a gente pode rodar o script, né? Vamos rodar o script aqui e acompanhar no Block Scout. Deixa eu deixar ele mais fácil aqui para ser rápido. Beleza, vou deixar de ladinho aqui, depois eu puxo ele de volta. Então aqui a gente vai fazer o deploy do contrato. Aí ele tem que aparecer uma transação aqui para a gente. Aí, ó, uma transação. A gente fez o deploy do contrato, foi com sucesso. Então, esse contrato aqui já está disponível para a gente executar ele na rede. Aí agora ele está rodando aqui, ó, o incremento. Incremento 1. Aí você pode pegar o hash aqui da transação para você filtrar depois as transações. Beleza. A primeira transação que ele rodou aí, usando o contrato. E a gente tem a segunda transação, vou puxar aqui para baixo, que ele rodou incrementando o número. Então a gente conseguiu executar aí com sucesso, que é a segunda posição, na segunda vez que ele rodou. A gente conseguiu executar com sucesso aí o nosso, fazer o deploy, gerar essa transação lá, fazer o deploy e depois testar o contrato também. Deixa eu ver aqui o hexadecimal onde que eu coloquei. Aí aqui foi o número que ele gerou, incremental, lá no... O número que ele gerou lá incremental, né, na transação que a gente viu. Vamos pegar o outro aqui também. E
Agora a gente precisa ver só que a parte do Grafana, né? Então ele já subiu todo o ambiente para a gente brincar, deployar, acompanhar aqui. Vamos ver aqui o contrato se aparece alguma coisa. É, aqui não aparece, né? Só lá no Block Scout. Então a gente tem um ambiente funcionando. Deixa eu ver aqui o meu computador, como é que está de recursos. De recurso, consumindo bastante, ó. Beleza. Deixa eu ver, só faltou a gente dar uma passada ali no Grafana, né? Acho que eu fechei ele. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, é bem tranquilo de subir esse Quick Start aqui para desenvolvimento, né? O único problema é ter uma quantidade boa de recursos aí na máquina. Aí aqui no Grafana, que ele já subiu lá integrado, a gente já tem lá os validadores e as informações aí, tempo de bloco, uso de CPU e etc. Tudo bem fácil aí para a gente conseguir usar, né? Testar, desenvolver. Pelo que eu entendi, o Alexandre é um desenvolvedor de contratos. Então, às vezes ele consegue falar para a gente aí sobre desenvolvimento aqui. Eu não sou desenvolvedor, né? Mas, no geral, é isso aí, cara. É bem tranquilo. Aqui você consegue conectar com a sua carteira do MetaMask. Deixa eu ver se ele vai abrir a minha aqui. Conecte. Por algum motivo ele não está indo. Mas funciona. Eu testei lá Configurar o. a rede Oi? local, tem que configurar a rede, tá configurada a rede local MetaMask Eu na acho que eu vou chain ter. Acho que eu vou ter que 1337. pedir local MetaMask. É, abre a sua MetaMask, aí ela. Eu acho que eu vou ter que parar os containers aqui, porque o É, computador travou. Tá ruim a ligação, não tô entendendo. Mas beleza, a gente conseguiu ver como é que funciona. Conseguiu ver a rede funcionando aí, rodando. Aí os containers que ele subiu, né? Sobe bastante coisa. A quantidade de CPU aí tá usando, a quantidade de memória. Vou dar um stop aqui pra gente. Pra eu conseguir entender aí o que vocês estão falando, porque ficou bem ruim aqui o áudio. Boa, Felipe. boa, top. Eu só fiquei com um pouco mais tranquilo porque eu falei, pô, que lambança que eu tô fazendo que eu não consigo subir essa rede aí, mas é porque realmente a minha máquina precisa de mais memória. Cara, fica bem pesado mesmo a máquina aqui. Atrapalhou até o áudio. É, Mas, beleza, pessoal. É isso daí. Ah, o hands-on acho que é legal porque ele tem um tutorial bem passo a passo, né? A gente viu que funciona, tá bem escrito o passo a passo, tá bem fácil de entender. E é isso aí, só implementar aí e brincar, né? Quem tiver curiosidade aí de desenvolver smart contract, eu já fiz alguns de exemplo, né? Bem simples. Estou estudando essa parte de desenvolvimento. E com os recursos ali é bem tranquilo, né? Da gente fazer o deploy, etc. A gente viu ali, né? Como é que é fácil de fazer. Mais difícil é desenvolver. Beleza, pessoal. Valeu. Obrigado pela atenção. Só tem a memória de máquina.
Muito bom, muito boa apresentação, Felipe e Thomas também, né? Eu achei bem completa, assim, porque vai end to end, né? E a gente conseguiu ver aí um pouco da parte prática também, foi um pouco de encontro também o que a gente viu com o Alexandre. É muito legal, obrigada, viu, pelo tempo de vocês. É, não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente pode abrir um tempinho para discussão. Eu sei que a gente passou um pouquinho do nosso tempo, né? Mas não tem problema também estar gravado, quem precisar sair e rever depois. É bom porque a gente tem toda essa parte de configuração gravado, registrado, e com certeza vai poder ser revisitado pelo pessoal. Então, bem válido mesmo, tá? Atingiu o objetivo aí. É Oi, verdade, então. Mari. Superou as expectativas. Meus parabéns. Eu queria perguntar se vocês podem compartilhar as apresentações depois com a Mari para te colocar lá no arquivo. E essa parte, eu até copiei os links aqui que o Sim, eu também. Felipe mandou. É bom a gente colocar lá na documentação, né, Mari? Porque quem está vendo o vídeo às vezes não tem mais acesso ao chat, né? Claro, eu também, a gente pensou igual. Eu copiei já os links ali, tá? Eu vou atualizar a tabelinha de links que a gente tem ali no na nossa wiki. E aí eu reforço ali para o pessoal no grupo do WhatsApp, tá? Para poder acompanhar os links ali por Boa. cada área, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Gostaria de abrir algum tópico aqui, aproveitar que o pessoal está aqui para responder. Alguma pergunta para o Felipe, para o Thomas? Olha, de minha parte, eu vou precisar refazer todos esses exercícios para poder começar a ter pergunta. Também quero revisitar, hein? Também quero revisitar alguns vídeos. Eu quero revisitar o do Alexandre também, achei legal. Quero revisitar também esse técnico, e poder aplicar alguma coisa na prática, não? Acho que é muito mais. Faz bastante sentido quando a gente realmente aplica, né? Uma coisa Mas, interessante é fazer do zero. Lá na documentação do Bezos tem como você cria, né, o par de chave, aquela parte do Gênesis, e etc. Então, ali a gente já pegou tudo pronto. Então, para a primeira experiência é válido, né, a gente usar ali, entender como é que funciona, mas é interessante fazer do zero mesmo, fazer o comandinho para ele gerar, a gente criar as pastinhas dos nós validados, no caso do QBFT, a gente gera as pastinhas, passa o comando, ele gera lá as chaves para a gente, gera o Gênesis. A gente entender assim do zero como é que funciona, né, a parte de criar uma rede, no caso, permissionada. sim, sim. E todos aqueles pontos ali que também caem na prova, né? Que tu mesmo, Felipe, comentou ali. Eu acho que de tudo que tá aí, pelo que a gente viu, tá bem sucinto, assim, né? Tá bem, a gente cobriu bem, eu acho que os requisitos ali da prova, né? O que que tu achou, assim? Sim, tá bem dentro lá da prova. Eu acredito que quem está pensando em fazer e estiver acompanhando vai estar bem munido aí de informação, né? Para poder chegar lá e conseguir passar. Maravilhoso. Tá Não fácil, então. esquece, não esquece, tá razoável, razoável. Tá razoável. Fácil eu não vou falar, não, mas tá razoável. Vai passar sem sofrer muito. Só rever os vídeos, aplicar tudo. Se tiverem alguma pergunta Isso. aí, pessoal, ó, tragam aos universitários, os meninos que apresentaram até agora, né? Pessoal, se a gente não tem nenhuma pergunta, então a gente fala um pouquinho, vou falar um pouquinho dos nossos próximos encontros. Primeiro eu acho que o Jusélio, tu postou um link amanhã, né, para um evento. O que que era, Jusélio, o link que tu postou? Quero reforçar o convite para todos que assistam amanhã à noite, 19 horas. A gente tem um evento do capítulo Brasil, a gente chama de Meetup. A gente tem um Meetup com o Samuel Venzi, que é CTO da GoLedger, uma empresa brasileira, sediada em Brasília, mas eles têm gente em vários estados. Também a gente lembra que é fundada do Marco Sarres.
e eles são membros, né, acho que o Thomas está indo antes do Thomas ir. Agradecer ao Thomas. Thomas, obrigado, Thomas. Espetacular, viu? Muito obrigado, Oh, eu Thomas. que agradeço, hein? Valeu, gente. Valeu mesmo. Obrigada, Thomas. Maravilhosa apresentação. Parabéns, hein? Aproveita o bar aí. Parabéns. Valeu, tchau comigo. Tchau, tchau, tchau. Valeu. E aí amanhã o Samuel Venzi vai falar sobre eles desenvolveram uma espécie de plataforma para desenvolver tipo low code, né? Tipo, desenvolver mais facilmente, né? Redes, estruturas, Fabric e agora Bezos. Eles já tinham isso, né? O Go Fabric, agora eles têm o Go Chain, que serve tanto para Fabric quanto para Bezos. Estou curioso para ver, porque a gente sabe que criar essa estrutura, né, Felipe, é complicado, né? A gente viu o Alexandre fazendo, dá muito trabalho. Então eles criaram alguma coisa. Eu vejo muito eles conversando no Discord, tirando dúvida. Eu não cheguei a ver ainda essa ferramenta. Então a gente marcou amanhã uma apresentação, 19 horas, e é legal para a gente que está aqui começando a conhecer Bezos, só de você assistir, quase que por osmose, a gente começa a aprender algumas coisas, né? Alguns termos, algumas coisas, a gente vai ficando cada vez mais familiar com esse ambiente, né, de blockchain, Bezos, e nesse caso também vai ser Fabric. Então, convido todos amanhã às 19 horas, a gente vai estar aqui de novo. Para a gente fazer para a gente assistir, né? Lá com o Samuel Venzi da GoLedger. Obrigado, Mari. E aí eu queria muito ouvir de você, Mari, os nossos próximos passos. Lembrando que segunda-feira que vem é dia 14 e a outra daí já é feriado, né? Então, como é que está a nossa programação, Mari? Pois é, pois é. Então, na semana que vem, nós temos programado. Então, a gente encerra, né, hoje, essa parte de networking. Né, temos aí os vídeos, a parte prática também dos meninos. Encorajo a todos, né, trazerem perguntas. Pode postar no grupo se tiver alguma coisa que vocês queiram, ou talvez alguma coisa que falta, né, alguma dúvida. Ah, vou estudar em casa, tenho alguma dúvida. Pode mandar, sabe? A gente se organiza aqui, os meninos vão ajudar a responder e trocar uma ideia, né? Eu tenho uma pergunta aqui, hein? Pode Quando que falar. vai ser o churrasco lá na Fazenda do Josélio, rapaz? Você também quero saber. Eu vou precisar ganhar bastante aí em cripto e comprar a fazenda, daí a gente vai fazer o churrasco. Prometo. Prometo. Promessa Show é de dívida. bola. Vou Aproveita comprar Obrigado, a essa gente. fazenda e nós vamos para lá mercado dentro. aí. Comprar com criptos e a gente faz um churrasco. Vou fazer a tokenização dos meus boi lá, né, Mari? Mas a gente Né? está falando de tokenização imobiliária, daí eu vou comprar a fazenda com meus tokenzinhos, e daí nós vamos fazer o churrasco. Estão todos convidados. Tipo Que isso, seja em né? breve. Tudo no blockchain tudo no Beso ali. Tudo um beijo. É isso. É, mas seria legal, né? Se a gente pudesse fazer um encontro pessoal, seria legal. De repente, mais para frente, ó. Mas é isso. Bom, voltando ali, pessoal, a nossa programação, né? A gente encerrou, então, essa parte de networking, né? Se alguém tiver pergunta, mandar, bora discutir também. Acho que é legal a gente fazer mais um pouco dessa interação. E depois, no próximo encontro, que seria o encontro 6 seria do João Dantas. Ele acabou de sair agora, né? Saiu um pouquinho depois das 8, mas depois eu vou conversar com ele para a gente sincronizar a próxima apresentação, que seria sobre a próxima parte, próximo capítulo, né? Dos requisitos lá da prova, que é a parte de transaction e storage. E aí entra a parte de token standards, rows of node, account state, Merkle trees, account storage, word state, tá? Então, até se o pessoal quiser dar uma olhada em casa também, trazer, né, talvez algumas perguntas ou temas relacionados, a gente vai ter esse tema no nosso próximo encontro, tá? Vou confirmar certinho com o Dantas para a gente sincronizar, mas é isso que está programado. Aí, no caso, a gente teria esse encontro e o próximo
seria a parte de criptografia, permissioning e privacidade que está assinado para o Alexandre. Né? O Alexandre ainda está de pé, Alexandre? Estamos aqui. Estamos aí? Então Só tá. precisa ver qual é a data correta. Eu vou que preciso tomar cuidado que eu vou ter uma viagem aí no dia 28, eu vou estar fora, Tá. Vamos tá? ver. Se for o caso, a gente precisa mudar isso aí. Qualquer coisa a gente muda, não tem problema. Tá bom. A gente já dá uma olhadinha, mas seria dia 21, não seria dia 28. Porque Dia daí 21 que tá marcado, né? tá dia 21, porque Tá Dia bom. dia. 21 desse Não é mês é feriado, feriado, né? gente. Ah, é Dia outro. É, 18 e dia 21. tem isso aí. E a próxima semana eu tava olhando isso aí, que o dia 21 vai ser feriado e dia 28 eu vou estar fora. Entendi. Será que a gente não consegue. Bom, José, vamos conversar sobre isso depois. No dia 22 seria ruim, né? Eu acho a gente encaixar o encontro, que daí foge do nosso calendário. Mas a gente já conversa sobre isso aí, tá? E a Tá gente já. bom. Mas tá em pé aqui, sim, lógico. Uhum. No Tamo caso, aqui. Que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Vamos lá. Obrigado. Só confirmar essas datas aí. Que dia 28 realmente eu vou estar. Eu fiquei sabendo de última hora. Eu vou viajar para uma conferência lá fora e aí eu vou estar fora. gente importante, né? Mas Não, não, é, é o que sobrou aí. tranquilo. No A caso, gente no dia conversa. 5 tu estaria disponível. Oi? No dia 5 que é a semana seguinte, só para Aí, saber ok. o Perfeito. calendário. Tá, beleza. Então tá, só para ter em mente daí o dia que Isso. tá livre, né? Que seria. Perfeito. Então tá. Tá bom, então a gente teria o próximo, que seria essa parte de. Bom, seria essa parte de criptografia, permission e privacidade com o Alexandre. Depois a gente teria o último não, o penúltimo, né? Que fecha o conteúdo mesmo, que é com a parte de execution engine e consensus, mais a parte de monitoring. Essa semana a gente ainda não tem preenchida, então se alguém quiser participar, alguém quiser trazer uma apresentação nesses temas, tá? Eu vou jogar lá no grupo de novo e enfim, tá aberto a quem quiser, tá, gente? Fazer a apresentação dessa última semana de conteúdo, que é a parte, de novo, de Execution Engine, Consensus e Monitoring, tá? Se alguém quiser se aventurar e cobrir essa parte, seria ótimo. Tá faltando só essa semana daí por, por cobrir. E aí, no caso, a gente teria o último encontro, que é um encontro 9. A gente vai tentar trazer, vou condensar aí algumas partes das apresentações de todos e trazer alguma dinâmica, né? Perguntas e respostas, e enfim, a gente vai abrir para discussões também para poder encerrar essa parte do certificado, tá, pessoal? Então é isso que a gente tem, José. Eu não sei se tu quer comentar, tem alguma pergunta? Tá, muito. Isso aí, tá no mudo. Gente, as minhas mais sábias palavras eu falei com o microfone fechado. Vamos tentar de novo. Eu quero agradecer muito, Mari, pela tua proatividade, pela tua organização, né? Assim, totalmente excelente. Muito obrigado. Agradecer hoje, o Thomas já saiu, mas a gente conseguiu agradecer ele antes de sair, o Felipe também, e todos que estão aqui. Estão contribuindo, estão assistindo, estão estudando, estão no chat. A gente está fazendo história, gente. A gente não é só espectador. A gente está transformando a sociedade com a questão de blockchain, de infraestrutura para projetos que estão realmente fazendo uma digitalização descentralizada. Muita coisa boa está vindo aí. A gente está entendendo, a gente está fazendo, a gente está discutindo assim com gente que tem domínio de uma tecnologia que ela é estratégica para o Brasil e para o mundo. E a gente está muito feliz com isso, a comunidade agradece, porque esse conteúdo ele está servindo para nós que estamos vendo ao vivo, e ele está ficando gravado numa estrutura muito caprichada. A Mari está organizando lá na Wiki da Hyperledger, isso vai para a nova Wiki,
O pessoal, inclusive o pessoal de fora está vendo isso, dos outros capítulos estão gostando, estão vendo. É muito útil, é muito importante esse compartilhamento de conteúdo. Então, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado ao Thomas, que já saiu, e Mari, muito obrigado. E deixo contigo, Mari, as palavras finais para a gente fazer o encerramento dessa sessão. E voltamos daí na próxima segunda-feira, que é dia 14, né, Mari? Então, por favor, fique à vontade para fazer as considerações finais e fechar o nosso encontro. Obrigado, pessoal. É isso aí. Não, mas falou e disse. Obrigada também, né, Gisele, pelo suporte, por tudo. Mas é isso, pessoal. Eu vou postar os links ali, vou atualizar o wiki e mandar no grupo, tá? A gente tenta se organizar para ver quem vai poder cobrir essa parte do encontro 8. É, e aí, e é isso. Seguimos com o nosso calendário, né? Só vamos pular provavelmente essa semana do feriado, né? Mas logo a gente já conversa para ajustar as semanas e os conteúdos que a gente tem ali para cobrir nas próximas 2, 3 semanas. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez os meninos. Muito boa apresentação, Felipe e Thomas também. Achei muito bom. De novo, se tiverem perguntas, eu acho que tem gente falando alguma coisa ali. É, Ah, ainda hoje eu posto. Ah, beleza. O José ele vai postar a gravação no Drive também, a gravação do vídeo. E é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? Muito obrigada a todo mundo que tá aqui. E a gente se vê então na próxima semana. Beleza, falou, gente. Até mais. Valeu, Boa noite. Oi, pessoal. boa Boa noite. noite. Mari, se você quiser parar a gravação, já fica registrado esse momento histórico.